Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Bom, primeira rodada, Campeonato Brasileiro Série A realizada, uma rodada muito comprometida, né? Porque eram 3 jogos previstos de não acontecerem por conta da coincidência do calendário de alguns estaduais, das finais de alguns estaduais com o brasileiro. Então já tinham 3 jogos já adiados, que envolviam justamente duas equipes paulistas, né? O Palmeiras e o Corinthians, e o jogo do Bahia também, que o Bahia também estava envolvido na final do Baiano, né? Então eram 3 jogos dos 10 que não aconteceria. E ainda tivemos a surpresa inesperada de mais um jogo ter sido adiado, esse por conta lá por conta do STJD, né? O jogo entre Goiás e São Paulo teve que ser adiado por conta do resultado positivo de 10 atletas do Goiás pela Covid. O Goiás não tinha, isso comprometeu, inclusive eram, acho que 8 titulares, enfim. Isso comprometeu a equipe, corria até risco até para os atletas do São Paulo, enfim. E os resultados saíram só no domingo, né? Então ficou essa situação muito estranha e o Goiás entrou lá no STJD emergencialmente pedindo o cancelamento do jogo, o adiamento, né? Foi acatado esse pedido, então esse jogo também não aconteceu. Isso ficou ruim porque o São Paulo viajou, né, para jogar, quer dizer, viajou à toa. Com esse problema das datas mais para frente, a gente não sabe como é que isso vai ser encaixado esse jogo, né? E mais, né? Com essa confirmação desses exames aí dos jogadores do Goiás, eles vão ter que ficar 15 dias em quarentena. Então a gente não sabe como é que vai desdobrar isso. O Goiás também vai ficar 15 dias sem jogar, né? Bom, vamos ter que aguardar. Isso é um risco que vai acontecer ao longo do ano com todos os times. O importante é que se estabeleça um protocolo, quais serão os procedimentos para não ficar só esses adiamentos e essas não realizações de jogos à mercê de interesses políticos e interesses de determinados clubes. Uns conseguem o adiamento, outros não. Tem que criar uma regra que uniformize isso para ser mais justo com o campeonato, né? Bom, mas enfim, mas vamos voltar a bola rolando. O resultado dos outros 6 jogos que aconteceram. Tivemos no sábado, começou no sábado, Fortaleza 0, Atlético Paranaense 2, um resultado bem surpreendente para mim. Eu não esperava, acho que o Fortaleza, para mim, era uma equipe que tinha um bom potencial para largar bem, né? Principalmente contra o Atlético Paranaense, que é uma equipe que tradicionalmente joga mal fora de casa, tem dificuldades em somar pontos, principalmente ganhar jogos, e ainda mais quando os jogos são no Nordeste. Isso aí são raras as vitórias do Furacão no Nordeste, mas o fato é que o Atlético Paranaense conseguiu uma grande vitória. A gente não sabe até que ponto esse novo cenário do futebol também sem torcida, né? Isso vai mudar muita coisa, os cenários que nós estamos acostumados não vão se manter, né? Então vamos ter surpresas. O próprio Atlético Paranaense, que é uma equipe que se beneficia muito jogando em casa lá na arena com aquela pressão da torcida, talvez não mantenha aquele rendimento extraordinário que costuma ter por conta do estádio vazio. Vamos aguardar. Mas foi uma bela vitória do Furacão, largou bem. No sábado também tivemos Curitiba 0, Inter 1, né? Outra vitória de um visitante, surpreendente, né? O Inter conseguindo ganhar de um Curitiba que veio da segunda divisão bem preparado. Acho que o Curitiba é uma equipe que tende a fazer um bom campeonato, fez um bom início de ano, tem no seu elenco alguns jogadores interessantes, com experiência de Série A, contra um Inter que tem muita dificuldade de vencer fora, né? Com um time um pouco desgastado, alguns jogadores claramente já meio precisava dar uma o Inter precisava dar uma oxigenada no elenco, né? Tem uns jogadores ali que realmente já estão meio desgastados. Mas o fato é que o Inter ganhou, né? Por 1-0, foi uma boa vitória, largou bem, né? E pode assumir a liderança na segunda rodada, porque vai jogar em casa também. Tem essa vantagem como o Furacão, né? São as duas equipes ganharam fora de casa, assim como o Atlético Mineiro, que nós vamos falar mais à frente. Bom, para encerrar, no próprio sábado tivemos Sport 3, Ceará 2, uma vitória para mim também surpreendente, né? Essa primeira rodada, aliás, foi bem surpreendente. O Sport é uma equipe apontada por todos como a mais fraca da Série A,
a que vai ter muita dificuldade para se manter. E esse tipo de jogo contra o Ceará, que é uma equipe não fora do eixo dos 12 grandes, né? São tipos de jogos que o Sport em casa tem que ganhar, tem que fazer pontuação para poder sonhar com a sua permanência na Série A. Conseguiu, venceu por 3-2, o Ceará, uma equipe que tinha acabado de ganhar a Copa do Nordeste, tendo ganho os 2 jogos contra o Bahia, uma equipe perigosa, uma boa campanha do Geninho, né, à frente do Ceará. E o Sport, com todos os seus problemas, com uma equipe jovem, com dívidas, com problemas financeiros, conseguiu uma vitória muito importante, 3-2. No final, essa vitória pode ser lá na frente decisiva para o Sport. Vamos aguardar. Tivemos aí, a partir do domingo, no domingo tivemos Santos 1, Bragantino 1, né? Um empate ruim para o Santos na Vila. O Santos costuma fazer boas campanhas em casa, tradicionalmente na Vila, mas a questão da torcida, a ausência da torcida, faz muita diferença mesmo, principalmente no estádio caldeirão como é o do Santos, né? E o Bragantino, que tinha feito uma boa campanha no Paulista, inclusive a melhor campanha, mas caiu no mata-mata para o Corinthians, né? Acabou sucumbindo ao peso da camisa do Corinthians. O Bragantino saiu perdendo para o Santos, mas foi buscar um empate, que nas circunstâncias do jogo, né, e do cenário que se apresenta para o Bragantino é bom. O Bragantino, na verdade, acho que briga para se manter, né? Tem muita gente apostando que o Bragantino briga por algo mais, eu não acredito. Vamos ver. E o Santos, nessa transição, perdeu o treinador, né? O Josualdo foi demitido, está chegando o Cuca, né? Vamos ver como é que o Santos, num time também com problemas de insatisfação no elenco, problemas financeiros, né? Como é que o Santos vai conseguir lidar com isso? Resultado ruim para o Santos. Tivemos também no Maracanã Flamengo 0, Atlético Mineiro 1, o jogo entre as duas equipes que são apontadas pela grande maioria das pessoas como os 2 postulantes ao título, né? O Flamengo fez uma partida no primeiro tempo até boa, né? Dominou, foi superior ao Atlético, perdeu diversas oportunidades de gols, uma inclusive incrível com o Bruno Henrique, quando poderia ter rolado para o Gabigol, e ainda teve a infelicidade de fazer um gol contra, né? Num lance até uma bola despretensiosa, né? O lateral do Atlético cruzou, não tinha ninguém na área, o Felipe Luiz acabou, a bola batendo nele, entrou, o Galo fez 1-0, largou na frente, né, no placar, sofreu pressão do Flamengo, conseguiu até aguentar um pouco essa pressão, apesar das muitas falhas na conclusão do Flamengo e de um pouco de falta de velocidade, né, para matar a jogada, né? Mas foi um resultado espetacular para o Atlético. Ganhou fora de casa, né? Mais um que ganhou fora de casa, além do Inter e do Atlético Paranaense. Os 3 ganharam fora de casa. E o Flamengo ainda vai ter que ter um pouco de paciência aí. O treinador chegou, né? Enfim, está ainda conhecendo o elenco. Vamos ver como é que isso vai reagir mais para frente, né? Mas ferimentos leves, né? A derrota nunca é boa, mas a atuação em si não foi desastrosa, né? Isso pelo menos dá um certo ânimo para a torcida. E no caso do Atlético Mineiro, a vitória foi espetacular no sentido de classificação, de campeonato, mas o Sampaoli mesmo já deu um recado e para também não se empolgarem muito. Acho que ele percebeu que também não houve essa superioridade toda do Atlético. E se o Atlético quiser brigar para o campeonato, vai realmente ter que ter uma melhora mesmo, porque mostrou algumas fragilidades, principalmente na defesa. E por fim, o último jogo, o Grêmio 1, Fluminense 0 lá no Sul. Renatão aí à frente do Grêmio pelo 5º ano, né? E o Grêmio largando bem. Vamos ver se o Grêmio esse ano encara o brasileiro com a seriedade que merece, né? Em vez de ficar só nas competições mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil. O Grêmio tem aquela coisa de, em determinado momento, começa a poupar o time. No brasileiro isso não é legal. Vamos ver se o Grêmio largando na frente, largando bem, se ele começa a ter mais carinho com o Campeonato Brasileiro. E o Fluminense foi uma derrota esperada e o cenário do Fluminense requer cuidado. O Fluminense tem que tomar cuidado. Tem um time um pouco jovem, com alguns valores mais veteranos, né? E como o Nenê, como o Fred, como o Ganso,
E vai ter que o Odair vai ter trabalho para mesclar isso aí, ver como é que equilibra esse time. Que o Fluminense ano passado correu riscos, né? E o campeonato, pelo equilíbrio todo desse ano, o Fluminense não abriu o olho, correrá riscos também, né? Enfim, então com isso a classificação: Atlético Paranaense 3 pontos, Sport 3 pontos, Atlético Mineiro 3 pontos e Grêmio 3 pontos, são os 4 primeiros. Depois vem o Inter com 3, depois Santos com 1, Bragantino com 1 e aí depois todo mundo com 0, inclusive a galera que não jogou, né? Então a situação de análise da tabela fica um pouco comprometida, né? Por ter 4 jogos não realizados. A segunda rodada nós teremos Bragantino e Botafogo. Botafogo vai estrear, o Bragantino vai jogar primeiro em casa. Galo e Corinthians, o Galo brigando pela liderança isolada e o Corinthians estreando no Brasileiro. Atlético Paranaense e Goiás, esse jogo não sabemos como é que vai ser, né? A rigor, o Goiás teve esse problema, não sei se vai ser realizado esse jogo. Teremos Bahia e Curitiba, o Bahia vai estrear no Brasileiro, o Curitiba precisando reagir depois da derrota em casa. Atlético Goianiense e Flamengo, esse jogo o Atlético Goianiense está estreando e o Flamengo vai precisar ganhar esse jogo obrigatoriamente depois da derrota em casa. Fluminense e Palmeiras, né? O Fluminense também vai precisar reagir, Palmeiras estreando. Teremos Ceará e Grêmio, esse jogo é um jogo interessante porque o Grêmio pode também chegar aos 6 pontos e o Ceará entra pressionado pela derrota, né? São Paulo e Fortaleza, São Paulo também estreando no Brasileiro e Fortaleza do Rogério Ceni, né? Um confronto interessante aí, um reencontro de São Paulo com o Rogério Ceni. Teremos o Inter e o Santos, o Inter também buscando os 6 pontos, né? Contra um Santos fragilizado, né? E o último jogo, o Vasco estreando contra o Sport. Acho que o Vasco tem tudo para ganhar em São Januário e largar bem. Vamos ver se o Sport não se surpreende, né, depois da primeira boa rodada que ele fez. Enfim, são esses os jogos, são essas as minhas avaliações. Vão lá, deixe seu depoimento, o que vocês acham. Até a próxima, galera. Forte abraço.